Esse mês, enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos falando sobre passagens bíblicas que falem sobre o reino de Deus, amém? Tem alguém aqui que quer que Jesus volte para a gente morar no céu? Amém. Marca a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, onde ela está parada. Se você tiver com o seu celular, vai ler a Bíblia com ele, pode ficar com ele aí, levantá-lo também. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Eu gostaria que no 3 nós proclamássemos o nosso amor pela palavra. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos por sua graça e misericórdia sobre nós. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos abençoando, cuidando de nós, derramando graça sobre nós. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco através da palavra. A minha oração, Pai, é para que o Senhor possa me usar como um instrumento do Senhor nessa noite, para transmitir a palavra aos meus irmãos, que, Senhor, as palavras que saírem da minha boca sejam palavras do Senhor para a vida de muitos dos que aqui estão e de preferência todos que aqui estão, para que em uma só voz, em um só coração, nós possamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Você pode se sentar, fica à vontade aí no seu lugar. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui uma parábola de Jesus. E Jesus, ele era perito em contar histórias e fazer o que nós chamamos de metáfora, que é contar uma história e com aquela história ter uma conclusão e com aquela conclusão nos dar uma lição de vida. E essa história que Jesus contou, ela mexe muito com todos nós que estamos aqui, porque ela fala de 2 perfis de pessoas que nós somos um deles. O texto começa dizendo que um pai tinha 2 filhos, ele faz a mesma pergunta para os 2 filhos, a resposta de cada um dos filhos é diferente, e os 2 filhos representam 2 classes de pessoa na vida da igreja como um todo e na minha e na sua vida particular. O pai dessa parábola é Deus,
E esse mesmo Deus faz um convite a todos os seus filhos: venham, vejam, experimentem do meu reino. Só que um perfil de filho talvez seja o meu perfil e o seu. Nós outrora talvez fomos os filhos que, quando Cristo bateu na porta do nosso coração para nos chamar a entregar a nossa vida para Ele, a gente fez igual um dos filhos: vou não, quero não, não desejo experimentar do seu reino. Mas depois do tempo, da caminhada, da vida, depois de apanhar da vida, ou depois de viver desilusões com a vida, nós fomos entendendo que a direção de Deus para nós não havia outro caminho a não ser render a nossa vida a Cristo. E mesmo que um dia nós falamos não, a gente pensou melhor e depois entregou a nossa vida a Jesus e deixou Jesus agir na nossa vida. Eu acredito que a realidade de muitos de nós, que um dia, quando Jesus bateu na nossa porta, a gente disse: não vou, mas depois a gente entendeu: não há outro lugar para ir que não seja estar com os nossos joelhos dobrados diante dele. Só que essa história também fala de um outro filho. Um filho bonito, um filho que falava bem, um filho que era querido, um filho que tinha todas as características de um filho perfeito. E o pai vira para ele e fala: filho, vai para mim trabalhar lá que eu estou precisando de você. E o filho bonitão vira e diz assim: vou sim, pai, já estou indo. Só que a Bíblia diz, segundo essa parábola, que ele disse que ia, mas não foi. Você conhece gente assim? Promete que vai fazer um tanto de coisa e depois no final não faz nada. Fala e não cumpre nada. Eu posso te dar uma notícia nessa noite: tem muita gente agindo exatamente como esse filho. Todos os dias Deus está chamando ele, dizendo: filho, eu tenho projetos, planos para você, eu desejo salvar a sua vida, eu desejo transformar a sua história. E ele todo dia está dizendo assim: vou sim, Deus, estou indo já, espera aí. Mas nunca vai, nunca se entrega, nunca se coloca aos pés de Cristo para deixar de fato Cristo fazer o que é necessário fazer. Você conhece gente assim? Porque eu conheço um monte. Mas sabe o que me deixa mais reflexivo com essa história? É porque esse pai da história, ele faz a mesmíssima pergunta aos dois filhos: filho, vai trabalhar hoje para mim na seara? A pergunta para os dois é a mesma, o convite para os dois é o mesmo, a experiência dos dois é a mesma. O pai não muda a fala, o pai não muda o jeito, o pai não muda a abordagem, ele fala e faz exatamente igual para os dois filhos. E por que a resposta de cada um, por que a atitude de cada um foi diferente? O pai foi o mesmo, mas a responsabilidade de cada um ao convite do pai foi uma. Você está comigo aqui? Porque, irmãos, que muitas vezes nós olhamos e vemos irmãos que se converteram conosco no dia e na hora, e já se passaram tantos anos, a gente foi para frente, ou você olha para esse irmão voou, está fazendo um monte de coisa, está rompendo muralhas em Jesus, está vivendo coisas no ministério extraordinárias, e a gente olha para o outro lado, tem irmãos que estão caminhando há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, se converteram jovens, hoje já são velhos, já tem tanta coisa, tanto tempo e deveria estar voando. E por que não voa? Por que ainda não está galgando e experimentando coisas novas na fé? E essa parábola explica muita coisa, porque o convite de Deus é para que todos se salvem, para que todos cresçam. Mas apesar do convite de Deus ser o mesmo para nós, a resposta de cada um de nós para Deus é diferente. Preste atenção nisso e coloque amor nas minhas palavras, vai doer.
Você só está no nível e no lugar que você está, porque as suas escolhas em Cristo te levaram para esse lugar. Não há diferença entre os irmãos que sobem aqui, os irmãos que se sentam na cadeira, a não ser uma coisa: o convite de Deus para todos nós foi o mesmo. Uns disseram sim e outros disseram não. E nessa noite eu quero falar com você sobre o poder das nossas responsabilidades em Cristo. Porque a nossa responsabilidade nele é o que vai fazer a nossa resposta, as nossas atitudes, o nosso coração estar alinhado em viver totalmente tudo aquilo que Deus tem para nós. Você consegue compreender isso em nome de Jesus? Deus não quer só nos dar presentes, Ele quer que a nossa vida seja entregue para Ele, para que Ele possa nos colocar para trabalharmos e vivermos a vontade dEle nas nossas vidas. A pergunta do Pai é a mesma para os dois, mas a responsabilidade de cada um a essa pergunta é diferente. E sabe o que Cristo está querendo dizer a nós, talvez nessa noite? É nos chamar para essa responsabilidade, que talvez Ele já está nos chamando faz tempo, e nós estamos dizendo não, 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 depois eu vou, agora mesmo eu vou, daqui a pouco eu faço, e talvez Cristo esteja dizendo assim para você: filho, não é para depois e nem é para falar não, eu quero você agora. Você está comigo aqui? Os planos de Jesus para nós não são para 2025, é para agora. As coisas que Ele vai fazer em nós não é para amanhã, é para agora. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Os nossos olhos podem não ver, mas o Senhor está aqui agora. Nosso coração talvez não pode sentir, mas aquilo que vai acontecer, Ele já está trabalhando e se movendo agora. Mas o Senhor conta conosco para uma resposta: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 29, no versículo 13, Deus fala uma palavra diretamente aos homens, dizendo assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Meu irmão, você está aqui comigo? Responsabilidade de dizer sim para Deus não é só nós virmos a um culto. É uma bênção vir ao culto, eu glorifico a Deus pelo culto, mas o Senhor espera mais de nós do que só palavras. O texto que nós lemos, ele bate com os dois pés em nós no versículo 28 a 30, quando ele diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos, e chegando o primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse lhe respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse-lhe a mesma coisa, e ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Irmãos, sabe a primeira coisa que eu vejo nesse texto? 2 filhos completamente confusos. Um fala que vai, mas não vai. O outro fala que não ia, mas foi. E os dois estão brigando, e no final pelo menos um resolve ir. Sabe o que eu vejo aqui? A realidade de Jesus é a mesma realidade da nossa. Nós falamos muito e fazemos pouco. Sim ou não? Nós falamos mais do que nós fazemos. Prometemos, não fazemos. Falamos, não cumprimos. Vivemos falando, proclamando, mas não agimos correspondente àquilo que deveríamos. Você está comigo aqui? Nós precisamos, como crentes, como irmãos, como evangélicos, como cristãos, como filhos de Deus, sermos homens e mulheres de palavra. Eu tenho uma teoria comigo que entre crentes não precisaria fazer contrato, porque a nossa palavra deveria valer mais que um papel.
Mas infelizmente nós estamos vivendo em um tempo que nem assinando contrato as pessoas estão cumprindo mais com a sua palavra. Mas irmãos, por favor, entendam essa realidade em nome de Jesus. Nós precisamos ser cristãos, homens e mulheres de Deus, com palavra. A Bíblia vai dizer que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E o que passa disso provém de quem? Do maligno. O Senhor está chamando cada um de nós para ter palavra. Se você prometeu que vai fazer uma coisa para a igreja, faça. Se você prometeu que ia entregar a sua vida para Jesus, entregue. Se você prometeu que ia mudar a sua atitude em casa, mude. Se você prometeu que ia fazer algo lá para a sua família, para os seus familiares, ajudar pessoas, faça. As nossas palavras precisam ser como as palavras de Cristo, irrevogáveis. Cristo prometeu um dia que ia te salvar e Ele te salvou. Cumpra a sua palavra. É muito difícil ser pastor e eu quero confessar a você nos nossos dias. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, elas começam a caminhar e elas prometem, igual aqueles namorados em começo de namoro, promete a lua para a gente. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu fazia, porque lá na minha outra igreja era assim, porque quando eu vier para Jesus, porque quando eu me batizar eu vou me entregar, e o dia que eu virar membro da igreja, eu vou voar. Um dia depois do café de novos membros, cadê o fulano? Ele não falou que ia estar aqui? Mas ele não disse que voava, que era... Cadê? O Senhor está chamando a nós. Se for possível, fale menos e faça mais. Mas se falar, seja daqueles que falam e cumprem o que falam, porque se nós sermos assim, nós seremos responsáveis. E a Bíblia diz que o Senhor não falha conosco. Mas o texto, ele continua dizendo algo muito poderoso, mas antes eu quero falar algo com você. Eu descobri vendo isso, que os filósofos, existe uma classe de filósofos chamados filósofos existencialistas, e eles dizem o seguinte: quando uma pessoa fala uma coisa e não cumpre, ele faz uma coisa que no direito nós chamamos de má fé, e má fé é crime. E olha o que eles falam, sabe por quê que quando alguém promete uma coisa e não cumpre é crime? Porque ela está mentindo para ela mesma e enganando a ela mesma sobre aquilo que prometeu. E eles dizem assim: o pior de todos aqueles que prometem e não cumprem são aqueles que condicionam a sua promessa a algo que outro está fazendo. Presta atenção nisso. Sabe por que eu não honrei com a minha palavra? Porque o fulano fez isso, que aconteceu aquilo, e que como aconteceu isso e aquilo, eu não vou cumprir o que eu prometi. Meu irmão, não é sobre a palavra do outro, é sobre a sua palavra. Você recebe isso em nome de Jesus. O outro vai fazer tudo errado, eu vou fazer o que eu prometi. Não é sobre o outro, é sobre a minha palavra como cristão que está em jogo. Mas esse texto também ensina a nós, no versículo 28 a 30, dizendo assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero, mas depois mudou e foi. O pai chegou no outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, disseram eles. Irmãos, eu estava lendo um comentário e eu confesso a você que eu achei de um humor incrível o comentarista que estava fazendo um comentário sobre esse texto. Porque sabe o que ele diz? Um filho fala que vai, mas não foi. O outro fala que não ia e depois foi. No final, quem dos 2 está certo? Ninguém, porque ninguém falou que ia fazer o que tinha que ser feito. No final das contas, todo mundo está errado. Aqueles que dizem não e depois vão, estão agindo com 2 atitudes. Aqueles que dizem vão e depois não vão, também estão errados. Mas olha o raciocínio de Deus para nós. Todos os 2 estão errados. Mas se pelo menos, ainda que você diga que não, mas depois vá, você está numa situação melhor.
Talvez você está dizendo não para Deus durante um bom tempo da sua vida e a sua vida está travada em vários aspectos por conta desses nãos e está errado. Mas se pelo menos nessa noite você resolver destravar isso, dizer: Senhor, a vida inteira eu te disse não, mas hoje eu quero te dar o meu sim. Pelo menos hoje você vai começar a ficar certo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Os dois estavam errados por aquilo que falaram, mas a atitude de um fez mais do que a palavra dos dois juntos. Existe um ditado popular que diz que a nossa fala, ela convence, mas o nosso exemplo, ele arrasta. E sabe o que Cristo talvez esteja dizendo para nós hoje? Talvez nós estamos falando tanto, mas está faltando de nós atitudes para arrastar pessoas a acompanharem o nosso exemplo. Está faltando de nós sermos cristãos de atitude. Eu falo e faço. Eu não falei, mas eu vou fazer. Eu não me comprometi, mas eu entendo o propósito e eu vou ser um cristão de atitude. Quantas vezes os pais chegam para nós e dizem assim: meu filho não me obedece, eu falo para o meu filho o tempo todo, ele não faz, eu quero te dar uma fórmula mágica para os seus filhos fazerem o que você faz. Faça e deixe que eles vejam você fazendo, porque o seu exemplo vai arrastá-los. Irmãos, eu contei isso aqui pela manhã e eu compartilho isso com você com alegria, pegando a proporção de igreja versus voluntários pelo tamanho. Do sul de Minas, nós somos a igreja que mais tem voluntários. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mais ou menos 70 membros, de 70, 50 estão servindo. É uma proporção muito alta em porcentagem. Mas, meu irmão, como que você fica parado numa igreja que só te dá o exemplo para você crescer? Ontem eu estava aqui, minutos antes da minha ordenação pastoral, colocando espuma expansiva no teto, tampando gretinha de telha da igreja, e os irmãos chegando e vendo. Como que você fica parado numa igreja assim? Você chega na igreja, você olha os líderes, não tem um líder dessa igreja que fica à toa, está todo mundo servindo, se entregando, com o crachazinho amarelo brilhando no peito, do lado de fora e do lado de dentro, com o desejo de servir. As pessoas chegam e falam: gente, esse povo é diferente. Como ficar parado numa igreja assim? O nosso exemplo, ele arrasta. E eu estou orando por aqueles outros 20 que ainda não estão com a gente de verdade 100%, para que o Senhor os pegue também e em uma igreja nós sejamos uma igreja pronta para amar, servir e se entregar à vontade de Deus. Você está comigo? Nós estamos num propósito aqui na igreja. Nós queremos ser uma igreja que adora no louvor. Uma igreja que levanta as mãos no momento do louvor, uma igreja que ora a Deus quando é para orar, que clama, que fala alto para Jesus. Mas como que nós vamos conseguir isso? Mostrando o exemplo. Mostrando aos mais novos como os mais velhos adoram. Nós seremos uma igreja intencional na adoração. Você crê nisso em nome de Jesus? Estou contando com você. Mas deixa Cristo falar ao seu coração nessa noite. Nós precisamos ter atitude. Nós vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler, sem ler a Bíblia. Elas vão olhar em nós e falar: eu nunca li a Bíblia, mas essa pessoa me mostra o que é ser uma Bíblia andando. Nós temos o versículo 31 e 32, que ele ainda conclui dizendo assim para nós: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Irmãos, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava propositalmente irritando
os homens judeus que ele estava conversando. Ele termina assim, dizendo a história: ué, vocês estão falando para mim que o primeiro filho foi o filho mais correto, mas vocês não estão agindo com a mesma atitude do primeiro filho ao reconhecer que eu sou filho de Deus? E ele conclui com uma frase que irrita demais o povo judeu, dizendo assim: até os publicanos estão entregando a vida a mim e vocês não. Sabe quem eram os publicanos? Os publicanos eram os tributaristas ou os cobradores de impostos, como queiram. E esses tributaristas eram aqueles que todo mês ou toda semana passavam, batiam na porta dos judeus para cobrar os tributos e sempre cobravam a mais para cobrar o do reino e cobrar a propina que eles queriam levantar por fora. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles assim: até os ladrões que roubam vocês já entenderam a palavra e já entregaram a vida para mim e vocês não. Para o judeu, a questão da pureza é uma coisa muito forte, e Jesus vira para eles e diz: olha, até as prostitutas que estão na rua estão entendendo a minha palavra, entregando a vida para mim e vocês não. E Jesus conclui com uma frase que queimou no meu coração quando eu vi. Olha o que diz lá no versículo 32. Depois do último ponto, se você pegar do começo para o fim, o segundo ponto, na verdade, Jesus diz assim: olha, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Sabe o que Jesus está falando? Olha só, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês terem palavra. Eu estou chamando a atenção de vocês para vocês terem atitudes. Eu estou mostrando a vocês o exemplo que até os inimigos de vocês estão entendendo o que eu estou falando. E Jesus conclui dizendo assim: e nem falando, nem mostrando, nem dando exemplos, vocês quiseram crer e entregar a vida para mim. Sabe o que é mais triste do que dizer não para Deus? É ver os milagres dele se movendo em direção a você, vendo ele abrir portas para você, vendo ele abrir caminhos para você, te direcionando, te abençoando, te guiando, mesmo com você fazendo tudo errado para ele, mesmo você dizendo não para ele em vários momentos, ainda assim ele te abençoando, te mostrando o caminho, a direção. E nem depois disso tudo nós não reconhecermos que nós precisamos nos render aos pés de Cristo. Olha como é triste que Jesus, como ele conclui essa parábola dizendo: nem mesmo vocês vendo tudo isso, vocês não se arrependem e nem creem em mim. Irmãos, isso é forte demais. E quantas pessoas têm agido exatamente assim? A pessoa está vindo sempre, ela está caminhando sempre, ela está vendo sempre a bondade de Deus, ela está vendo sempre as coisas acontecerem, mas ela não se entrega. O pecado está vindo e está destruindo a vida dela, ela não se entrega, ela está experimentando as piores coisas, os piores momentos, mas ela não se entrega. Jesus vai fazer tudo para que nós estejamos no centro da sua vontade. Só tem uma coisa que ele não vai fazer: aquilo que é a minha e a sua responsabilidade. Tudo que é da responsabilidade de Deus, ele irá fazer a nós, mas ele não vai fazer o que cabe a mim e a você fazermos. Você consegue compreender o que eu estou dizendo essa noite? Tem tanta coisa, meus irmãos, que nós estamos orando, buscando, clamando, vivendo, caminhando, desejando, e tudo isso Deus pode fazer por nós, mas nós precisamos entender que nós já estamos do lado vencedor, que é Cristo, mas precisa haver uma autorresponsabilidade em nós.
para sermos e darmos a resposta que Cristo deseja em nós. O Senhor é educado. Nós ouvimos isso ontem enquanto nós estávamos no culto de ordenação. O Senhor, Ele é educado, Ele não arromba portas. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro na sua casa, eu sei com ele e ele será comigo. Que nessa noite nós sejamos responsáveis o suficiente para reconhecer a voz de Deus e dizermos sim para Ele enquanto Ele está nos chamando, não só para trabalhar, mas para viver a nossa vida com Ele. Eu quero te convidar para você ficar de pé e juntos nós orarmos ao Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes dEle. Talvez durante um tempo na nossa vida, nós dissemos tantos nãos para Deus. Talvez em um outro momento da história, nós tanto falamos para Deus que íamos mudar, que íamos nos transformar, que nós seríamos pessoas diferentes, mas de fato nunca fomos. Alguns de nós ainda continuam mesmo depois de tantas vezes Cristo chamar, dizendo não. Outros talvez já alcançaram um nível mais excelente de já dizer sim e ir e viver esse plano. Mas sabe, a pergunta de Jesus para nós é a mesma nessa noite. Para aqueles que disseram sim, a pergunta dele ainda continua sendo: vem trabalhar comigo, vem viver para mim. A pergunta dele para aqueles que disseram não, nessa noite é a mesma: vem trabalhar para mim, não tem problema, vem caminhar comigo. A pergunta de Cristo para nós é a mesma hoje. Mas o que vai fazer a diferença nessa noite é qual vai ser a minha e a sua resposta ao que Cristo está chamando a nós. Pai, eu oro nessa noite, Jesus, para que a resposta de cada um de nós seja sim. Para que, Pai, o Senhor nos ajude a não ter apenas palavras, mas atitudes que corroboram com o reino de Deus. Que, Pai, os nossos olhos, ao verem a misericórdia de Deus, nós não sejamos como no fim dessa história, como aqueles que veem e nem mesmo vendo se arrependem, mas que nós tenhamos uma atitude diferente, vendo e crendo e experimentando da bondade e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor ache nessa noite, aqui nesse lugar, pessoas que estejam dizendo sim para o Senhor, sim para a sua bondade, sim para a sua misericórdia. Nós entregamos tudo nas suas mãos, Pai, e pedimos que o Senhor faça morada em nós aqui nessa noite, em nome de Jesus.